Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos a esta casa. Para mim é um prazer estar aqui novamente para conversarmos um pouquinho, refletir sobre um assunto muito interessante, né? Um assunto que traz para a gente um olhar diferente daquilo que a gente talvez imagina ou acredita ser sobre o silêncio. Bom, esse tema, ele nos deixa uma reflexão bem intensa. Por quê? Porque parece até um paradoxo, né? Falar de silêncio, né? Então, por que ele nos deixa essa reflexão? Porque a gente não para muitas vezes para pensar sobre essa questão, né, do silêncio. E para a gente falar de silêncio, vamos entender um pouco o que é esse silêncio, né? Como isso funciona, como isso acontece, como isso repercute dentro de nós. E para a gente iniciar, vamos pensar o que é o significado do silêncio. Cientificamente falando, o silêncio significa principalmente a ausência de som audível, ou a condição em que os sons são tão fracos que não se destacam. Então, o que ele traz aqui? Que o silêncio é a ausência de som. Antes de eu entrar aqui para falar, estava tocando uma música antes da prece, né? Então, estava tocando a música, depois da música foi feita a prece, e agora eu entro. Mas, se a gente observar bem, baseado nisso que ele está trazendo, não houve silêncio até agora. Porque o silêncio, como ele fala aqui, é a ausência de som audível. Ou seja, onde e enquanto estiver um som que a gente ouve, algo que a gente ouve, não existe silêncio. Certo? Mas aqui ele fala principalmente. Então, se ele diz principalmente é a ausência de som, significa que não é só isso. Não é só uma ausência de som, existe algo a mais que está relacionado ao silêncio. O silêncio reduz o ruído provocado pelas preocupações na nossa psicosfera, ou seja, no nosso estado energético mental, a psicosfera, né? O estado energético mental. E na nossa intimidade como compreensão das leis de Deus na própria consciência. Então, o silêncio, além da ausência de som, ele também está contido na nossa consciência, na nossa mente, no nosso sentimento e no nosso comportamento. Sempre? Não. Não sempre. Por quê? Porque isso depende de como nós estamos funcionando naquele momento. Depende de como nós estamos. Mas esse silêncio, ele nos traz uma oportunidade de entrarmos em contato conosco, com o outro e com Deus, né? E aqui, vamos ver um pouquinho à frente, no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para nós assim, que o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o reconhecimento, o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. O que os espíritos superiores estão dizendo aqui? Que no momento de silêncio nós temos a possibilidade de fazer um recolhimento. E neste recolhimento nós entramos em contato com Deus, nós entramos em contato conosco mesmo. Então é muito importante esse silêncio com o recolhimento. Né? Esse recolhimento onde você está com você, onde você consegue refletir melhor as suas questões, as nossas questões, consegue entender melhor como aquela situação está repercutindo dentro de nós. E é isso que os espíritos superiores trazem aqui. E quem que é o maior
né, modelo de silêncio? Jesus. Né? Jesus, ele se afastava das pessoas, né, em momentos de decisão. Ele queria fazer prece, queria se conectar com Deus, né? E aí o que ele fazia? Ele ia até o monte, ele ia no deserto, para poder ficar em silêncio, silenciar a sua intimidade e ter uma comunicação maior com Deus, mais próxima com Deus. Então Jesus, ele é o modelo que nós temos, né, de silêncio. Jesus, ele ouvia as pessoas para depois orientá-las. Esse comportamento de Jesus, ele nos traz uma reflexão importante no sentido de nós mesmos. Será que a gente já se comporta assim em algum momento da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, sem mesmo pensar, eu estou agindo como Jesus, ou então eu vou agir como Jesus? Não, sem esse foco, sem esse racionalizar, né? Será que, é uma pergunta, será que você, nós agimos dessa forma em algum momento? Porque Jesus traz aqui, né? Como que nós devemos agir como que nós devemos usar o silêncio? Porque o silêncio, ele precisa ser usado com sabedoria, precisa ser usado com discernimento, ele precisa ser usado com respeito. Respeito a nós e respeito ao outro também. O voto de silêncio absoluto, isso está no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 12. O voto de silêncio, do mesmo modo que o voto do isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhes podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, são coisas diferentes. O isolamento com o recolhimento, né? Silêncio com o silêncio total. Então, o recolhimento é quando a gente se recolhe para orar, se recolhe para meditar, se recolhe para poder ter contato com a espiritualidade maior, com os nossos protetores, para que a gente possa entender e receber alguma orientação. O silêncio total é diferente, porque o silêncio total, ele nos traz um comportamento mais egoísta. O isolamento é diferente do recolhimento, porque isolamento é quando a gente não quer ter contato com o outro, não quer ter contato com ninguém. Quando a gente, eu não sei se vocês já ouviram, provavelmente sim, né, que tem pessoas que preferem conviver com animais, tem pessoas que preferem viver no meio do mato, né, das florestas, viver no deserto, viver com a natureza, conviver com animais, do que conviver com pessoas. Por quê? Porque a convivência, ela traz um desafio muito grande. Porém, é essa convivência que nos traz a possibilidade da evolução enquanto espíritos que somos. Nós somos seres sociáveis, nós somos pessoas que nascemos para nos associar um com os outros. Somos pessoas que nascemos para conviver. Nós não nascemos para viver sozinhos. Ninguém nasceu para viver sozinho, porque é através da convivência que a gente evolui. É através da convivência que a gente aprende, que a gente desenvolve. Por mais que a pessoa tenha condição financeira, vamos dizer assim, boa, significativa, ela ainda assim precisa do outro. Ninguém sobrevive sozinho. Porque isso faz parte da lei de sociedade. Deus nos fez para que a gente possa interagir um com o outro. Nós precisamos do outro para nascer,
nós precisamos do outro para desenvolver, nós precisamos do outro para se alimentar. Quando nós adoecemos, nós precisamos dos outros. Quando nós envelhecemos, nós precisamos do outro. Isso independe da condição financeira. Todos nós precisamos um dos outros. E quando a gente sai do caminho da lei de Deus, a gente se perde, a gente sofre e a dor é garantida. Então é muito importante a gente pensar nisso. É muito importante essa reflexão. E isso vem muito, assim, ao encontro da questão da família. Por que nós estamos na família que estamos? Por que nós nascemos nesta família? Por que existe dificuldades nesta família? Porque muitas famílias, vamos dizer, praticamente todas, sempre tem um ou outro que existe um conflito. Mas por quê? Porque é dentro da família que a gente consegue se respeitar, aprender a amar de verdade. E muitas vezes na família, naquele meio, naquele ciclo, é que a gente aprende, é que a gente desenvolve até mesmo o silêncio, a prática do silêncio. Porque chega um momento que você começa a pensar e observar e entender que não vale a pena falar. Não vale a pena. A melhor resposta é o silêncio. Mas não basta ter o silêncio simplesmente da não verbalização. É necessário que haja o silêncio daqui e o comportamental. Porque é uma ligação, pensamento que leva ao sentimento, que leva ao comportamento. Então nós estamos conectados nessa tríade. Não adianta a gente querer enganar, não falar, né? Não verbalizar, e o pensamento está lá, atropelando. Conturbado, pensando várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente percebe que não adianta a gente querer esconder algo que o nosso corpo demonstra. Porque quando a gente se cala, o corpo fala. Então não tem como esconder. Nós somos seres que nós não temos a condição de ser 100% ocultos. Não tem como. Eu ouvi uma palestra, uma apresentação do Eduardo Valério. Ele é do Centro Espírita de Campinas, né? Allan Kardec de Campinas, e ele trouxe essa classificação sobre o silêncio. Eu achei bem bacana, porque ele fala de 6 tipos de silêncio, né? Então eu achei bem bacana aqui, e eu trouxe para a gente refletir juntos, né? Ele diz assim, o primeiro silêncio, né? O primeiro tipo de silêncio é o silêncio das fugas. Esse silêncio das fugas, ele é quando a pessoa não se posiciona, quando a pessoa se cala diante de um preconceito, diante de uma violência, quando ela se cala diante de várias situações que prejudicam o outro na qual ela está presente. Ela presencia uma violência, né, um machismo, e ela se cala, para não se comprometer. Esse tipo de silêncio não é um silêncio saudável. Nós precisamos desconstruir esse tipo de pensamento, esse comportamento. Nós precisamos olhar isso com um olhar mais aberto e não silenciar diante de uma violência, diante de uma situação delicada, para não nos comprometer. Aí entra o egoísmo, o orgulho, né? Então precisamos refletir sobre essa questão. O silêncio, a fuga. Aí ele fala também do silêncio da punição, né? Como que é esse silêncio da punição? É o silêncio onde a pessoa, ela simplesmente,
Ela se cala diante de algo que a ofendeu, que ela discorda, né? Então ela se cala de uma forma para punir o outro. E aí a pessoa vem até com uma intenção de se desculpar, né, daquilo que ela fez ou falou, e aquele que não desculpa, que silencia para punir, a gente se fecha. A pessoa está falando com a parede e ele se fecha, né? A pessoa não responde, até mesmo no celular, faz uma pergunta, me desculpa, você viu tal coisa, e a pessoa lê a mensagem e não responde. E aquele que está tendo uma aproximação, pedindo, né, fazendo um pedido de desculpa, a pessoa fica chateada, preocupada, por que o outro não está respondendo. Mas é uma forma de punição. É a pessoa que geralmente gosta de fazer justiças com as próprias mãos. Então ela deixa a outra falando sozinha. Então esse tipo de silêncio não é saudável. Também, e não é um silêncio que está relacionado a um silêncio trazido por Jesus, do comportamento de Jesus. O silêncio da paz. O silêncio da paz, ele é aquele silêncio que a pessoa quer só resolver as coisas de uma forma tranquila. Ela silencia, permite que o outro fale, permite que o outro expõe a opinião dele. É o silêncio onde ela quer realmente resolver a situação da melhor forma possível. Então, esse silêncio, ele traz muitos benefícios, principalmente o exercício do calar-se, o exercício da compaixão, o exercício da empatia. Esse silêncio da paz. E esse silêncio da paz, todos nós temos ele disponível em nós. Nós temos isso disponível. Mas só depende de nós usar ou não, desenvolver isso, trabalhar com isso ou não. Não é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Né? É só um treino. Tem muitos comportamentos que nós não ainda executamos porque nós não treinamos. O perdão é um deles, o silêncio da paz, né, a renúncia. Então, isso são comportamentos que são deles, né? São vários que a gente precisa exercitar, porque eles nos tornarão pessoas melhores a cada dia. O silêncio da inspiração. É um momento onde muitos artistas, eles usam esse silêncio, né, essa inspiração, para criar algum projeto importante, para se conectar, né, consigo mesmo e com Deus, para poder receber os insights, receber orientação, receber ideias, né, para poder criar aqueles projetos. Então, é inspiração, é que a gente fica em silêncio, faz o recolhimento, né, para poder receber aquela ajuda. O silêncio da reflexão e do mergulho interior. Esse é o silêncio onde nós estamos em contato conosco. Nós nos conectamos conosco mesmo. Sabe aquela frase, eu quero ficar comigo? Às vezes, muitos de nós não queremos ficar nem conosco porque a gente não está bem. Né? Tem dia que você acorda, que não está bem, não se sente bem, fala, nossa, hoje é um dia que eu não estou me aguentando. Né? Nem eu me aguento hoje. Mas não tem como fugir de nós mesmos. Não tem como fugir. Nós podemos até mudar de lugar, mudar de cidade, de país, mas não tem como fugir de nós mesmos. E aí entra essa questão do silêncio. Entra esse silêncio, que é o mergulho íntimo, o mergulho interior. E aí, nesse mergulho, o que a gente tem em contato ali? É o autoconhecimento. Começa a despertar o autoconhecimento.
quando a gente fica conosco mesmo. Fundamental esse momento. E é muito importante que nós pratiquemos isso. A gente mergulhe em nós. Isso é uma dica de Santo Agostinho até, né? Que antes de dormir, para a gente refletir sobre o nosso dia, como foi a nossa rotina naquele dia. Porque esse é um processo do autoconhecimento. Então, durante essa reflexão, nós entramos em contato conosco e começamos a nos conhecer como que nós funcionamos. O silêncio da espiritualidade. Esse é o momento do silêncio da prece, quando a gente se conecta com a espiritualidade maior, com Deus, quando a gente faz uma prece, né, mesmo no momento onde a gente faz um pedido, precisa de ajuda, mas a gente entra em contato com Deus e faz uma prece. Esse é o silêncio da espiritualidade. Então, eu achei bem bacana esses tipos de silêncio que ele trouxe. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Não precisem ficar em silêncio, podem falar. Podem falar também. Bom, aí tem aqui, sem o silêncio interno, o espírito vive em um estado de turbulência vibratória, que dificulta a percepção das inspirações divinas. Muitas vezes a gente se encontra em estado turbulento, né? A nossa mente está tão cheia de informação, devido às nossas dificuldades, os nossos desafios diários da rotina, as nossas pendências. Nesse momento, o nosso pensamento ele está fervilhando, né? E essa turbulência não é saudável, não gera uma vibração salutar. E aí, o que acontece? Nós atraímos energias da mesma qualidade. Aí aqui vem também que corremos o risco de atrair espíritos, energias que nos atrapalham e que contribui, fortalece ainda mais esse nosso estado vibracional mais deletério. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, porque nós exalamos energia. Nós nos conectamos com seres com o mesmo pensamento, com as mesmas intenções, com os mesmos desejos. Quando nós estamos num momento de raiva, né? Um momento de raiva, aquela raiva, dependendo da situação, aquilo começa a crescer de uma forma, né? De uma forma que a gente até se alimenta daquilo. A gente se alimenta sem perceber. Mas por quê? Porque nós não estamos sozinhos ali, alimentando aquela raiva. Existem energias também ali que estão contribuindo. Por isso que vem o quê? A vigilância. A vigilância é fundamental em todos os sentidos, em todos os momentos, cabe a vigilância. Então temos que tomar muito cuidado. Quando esperamos comunicação afetiva, explicação, solução, e não a recebemos, o silêncio preenche esse vazio como sinal de desinteresse. Então, é importante a gente tomar esse certo cuidado, porque é isso que às vezes a gente causa nas pessoas. As pessoas vêm se comunicar conosco, de alguma forma, entra aquela comunicação e a gente não responde, não dá atenção, né? Então isso é a impressão de desinteresse. Às vezes nós estamos até preocupados com outra coisa, a pessoa está falando, você não presta atenção, não porque não quer prestar atenção, é porque está envolvido tanto nas suas preocupações que a gente acaba não prestando atenção no que o outro está falando. E isso traz um desconforto para outra pessoa. Então, temos que estar atento com esse tipo de comportamento, porque não é legal.
né? Nós temos que pensar no outro, nos colocar no lugar do outro. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, e várias vezes, né? Então, tomar um certo cuidado, observar mais os nossos comportamentos, estar aonde a gente realmente está, né? Não estar ali conversando e pensamento fora, o pensamento longe, porque a gente acaba demonstrando para o outro que aquilo não nos interessa, né? E a gente acaba deixando outra pessoa de canto. Isso não é bacana, né? Temos que tomar muito cuidado com essa questão, com esse tipo de atitude. O silêncio é ambíguo, pode significar muitas coisas: medo, raiva, reflexão, proteção, e sem pistas, a mente tende a escolher interpretações negativas para se proteger. Então, o silêncio pode significar várias coisas, né? Como ele diz aqui, a raiva, a reflexão, né? O medo. Então, nós nos comportamos assim em várias situações, em silêncio, nessas situações, e em outras situações também, né? Nós nos comportamos assim. E só que nós temos a dificuldade, né? A habilidade de pensar negativo. O primeiro pensamento é negativo. Ah, não vai dar certo. Ou então, nossa, a pessoa está com raiva de mim, por isso que não me respondeu a mensagem. A gente sempre pensa do lado negativo. Fulano saiu, foi na padaria, até agora não voltou. Nossa, o que será que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Alguma tragédia aconteceu. E o pensamento da gente não para. Não para. Nós começamos a ficar com os pensamentos tão atribulados, sem perceber que nós estamos alimentando aquilo e aquilo virando uma bola de neve. Então temos que tomar cuidado, vigiar os nossos pensamentos, observar, pensar naquilo que estamos pensando. Porque nem tudo que a gente pensa está condizente com a verdade. Pode estar relacionado à nossa realidade, mas não é a verdade. Realidade é algo que cada um tem, é a visão que a gente tem das coisas, do outro, né, da vida e de nós mesmos. Cada um tem a sua realidade, mas a verdade é uma só. E muitas vezes a gente se engana com isso, com essas interpretações. Nenê, ela nos elucida aqui uma forma em situações, aliás, de como nós devemos praticar o silêncio, né? E onde, nessas situações, em que situações o silêncio nos ajuda. Então, ela fala que o silêncio ajuda quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém é irritado. O silêncio ajuda quando a maledicência nos procura. O silêncio ajuda na ofensa, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encolariza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia. O silêncio nos ajuda quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, e o silêncio nos ajuda quando a vaidade nos provoca. Então, toda vez que nós passarmos por essas situações, a melhor solução, a melhor resposta é o silêncio. É fácil? É, né, gente? É, né? É fácil. É só uma questão de treino. Da mesma forma que nós treinamos, nós aprendemos a não silenciar, vamos treinar a silenciar nessas situações principalmente. É só uma questão de treino, de exercício. E aí ela conclui dizendo que o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então, quando a gente silencia nessas situações, isso gera um perdão com o tempo, porque a gente se cala. Quando a gente se cala, a gente observa mais o outro, a gente observa melhor a situação, a gente observa melhor a nós mesmos, a gente observa melhor tudo aquilo que envolve aquela situação, todo aquele contexto.
Então, esse silêncio, ele é fundamental, né, principalmente nesses casos que Meimei trouxe para a gente. Isso está na obra Pão Nosso, de Chico Xavier, no capítulo 6. Vou passar agora um vídeo rapidinho que ele fala, né, sobre os filtros de Sócrates, os 3 filtros de Sócrates. E é bem bacana, não sei se alguém já conhece, né, esses 3 filtros, mas é bem bacana para a gente refletir também. Certo dia, vocês estão ouvindo? Então, os 3 filtros da verdade, da bondade e da honestidade. Então, se a gente não tem, se a comunicação, se a informação não tem nada disso, não é verdadeira, não traz benefício para ninguém e não traz uma bondade, é melhor ficar quieto, é melhor ficar em silêncio, né? Porque se não temos nada de bom para dizer, então vamos nos calar. É isso que Sócrates quer dizer aqui. E para a gente encerrar, né, deixo aqui essa mensagem, né, que traz bastante essa reflexão. Que é, o silêncio seja, cada um de nós, escola de paciência, fonte de discernimento e caminho de amor. Cultivemos em silêncio as sementes da caridade e da reforma íntima, deixando que a luz do Evangelho guie nossas ações. Então, que o silêncio possa repercutir de acordo com o Evangelho de Jesus. Que o silêncio possa fazer de nós pessoas melhores, que nós possamos usar esse silêncio de forma adequada, de forma positiva, né? Pensando sempre no outro, pensando em nós, nos nossos próprios comportamentos. Porque o que a gente faz para o outro, o que a gente doa para o outro, é aquilo que a gente tem em nós. Então, nós temos que olhar para nós, né, e comparar o modelo que nós temos, que é Jesus. Jesus se calava, novamente eu digo, porque ele buscava a melhor forma de falar. Nós temos que falar com inteligência, nós temos que falar com respeito. Nós precisamos trabalhar isso em nós, precisamos desconstruir as nossas más tendências, porque os dias são chegados. O básico de informação que nós temos é o suficiente para a gente mudar o nosso comportamento. É o suficiente para a gente ser pessoas melhores. Não basta conhecer o Evangelho, não basta ter o Evangelho, não basta saber ou ler o Evangelho. É fundamental que pratique. Não basta não fazer o mal, é necessário que faça o bem. Então, vamos refletir sobre isso. Toda semana estamos aqui, né, numa casa, buscando orientação, buscando o Evangelho de Jesus, buscando a doutrina espírita. Toda semana estamos dentro de uma casa espírita, ou uma igreja, ou em qualquer templo religioso. Não basta estar lá. É necessário que a igreja,
a doutrina espírita esteja dentro de nós. Porque estar lá só de corpo é perder tempo. É perder tempo. Então vamos refletir sobre isso. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Observar. Já estão chegados os tempos onde nós precisamos mudar. Né? A boa nova está aí, nós recebemos inúmeras informações, inúmeras oportunidades, mas depende somente de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Muito obrigada.